Ora, viva! Então, vamos para este vídeo sobre o mínimo teórico nas equações diferenciais ordinárias de ordem 1. Para já, um aviso. Este vídeo não se substitui às aulas teóricas, ou à sebenta que vocês usam para as aulas teóricas. Eu vejo isso mais como um complemento das aulas teóricas. Vão reparar que eu não estudo exemplos, não faço cálculos, vou simplesmente vos falar seguindo uma certa ordem lógica das equações diferenciais ordinárias da ordem 1. O objetivo deste vídeo é essencialmente de vos transmitir um pouquinho da filosofia da resolução das equações diferenciais, em particular aqui, neste caso, das equações de ordem 1. E vamos começar simplesmente com a equação diferencial a mais simples, que é uma equação que vocês estudaram no secundário, salvo erro, que é a equação y' igual a 0. É uma equação, aliás, que é homogénea. Qual é a solução desta equação? Ou seja, a incógnita é uma função y, cuja derivada é igual a 0. Qual é a solução desta equação? Vocês viram, porque estudaram os aspectos geométricos e analíticos da derivada, que a solução geral desta equação, que eu vou notar YH, desculpa, como H como homogénea, é simplesmente uma função que vai ser constante, qualquer seja x pertencente a R, onde a constante C é um número real qualquer. As funções cuja derivada é nula são as funções que são constantes. E isto é o exemplo mais simples, mais elementar de equações diferenciais que vocês estudaram antes de chegar à faculdade. A seguir, em análise 1, vocês estudaram outra equação diferencial ordinária de ordem 1. Mesmo se a formulação dessa equação diferencial foi um bocadinho diferente, ou seja, não usaram a linguagem das equações diferenciais para definir esse problema, essa equação diferencial. É simplesmente a equação y' igual a f de x. Aqui podemos pôr aqui a variável x, onde f é uma função de R por R, que é contínua. Logo, como é que esta equação diferencial foi introduzida em análise 1? Resolver esta equação diferencial em análise 1 é simplesmente determinar as primitivas da função f. Logo, quando determinam as primitivas de uma função f, o que estão a fazer é a resolver essa equação diferencial. Bom, isto permite-me fazer um pouco uma transição, este exemplo simples, com uma questão fundamental das equações diferenciais, que é a existência e a unicidade das soluções. Uma equação diferencial. Logo, vocês normalmente estudaram
os teoremas de existência e de unicidade das equações diferenciais, no caso do teste geral. São teoremas que são um bocadinho abstratos e que, conhecendo os meus alunos, eu sei que vocês olham isso de uma forma um bocadinho céptica, para que é que isto serve, porque é que nós precisamos de um teorema de existência em unicidade, porque é que precisamos de matemática em engenharia. E a explicação dessa necessidade é simplesmente que as equações diferenciais, o seu uso em engenharia é de modelizar fenómenos físicos e problemas da engenharia. Ou seja, as equações diferenciais servem para modelizar fenómenos físicos e problemas de engenharia. Onde é que a existência, uma solução, é necessária num modelo físico ou de engenharia que vocês estudam. A existência, ela garante que existe pelo menos uma solução. Isso é importante saber isso quando nós estamos a estudar um fenómeno físico ou a tentar resolver um problema da engenharia. É importante nós sabermos que o modelo que nós estamos a usar não é vazio. Ou seja, não tem soluções. E há várias razões pela qual um modelo de um problema da engenharia, uma modelização de um fenómeno físico, pode ser vazio. Podemos ter posto na nossa modelização do problema demasiadas condições. Demasiadas equações a condicionar o problema. O espaço onde vivem essas soluções pode ser demasiado pouco graus de liberdade. O espaço das soluções com poucos graus de liberdade. E a forma que nós temos de controlar isso é simplesmente tendo o resultado que nos permite dizer existe uma solução. O nosso modelo não é vazio. Logo, a existência serve para isso. O teorema de existência, ele dá-nos uma solução ao problema. Ele dá-nos a informação que existe uma solução ao problema. Agora, o grande problema, e eu desculpa de repetir, à existência, aos resultados da existência, é que eles nos dizem que existe, mas não nos dizem qual é. Em geral, estes resultados, estes teoremas, não dizem qual é a solução. Não dizem como construir essa solução ou como determinar essa solução. O outro aspecto importante é a unicidade da solução. A unicidade é uma propriedade que é complementar à existência. Logo, sabendo que nós temos uma solução, que existe uma solução, nós não queremos que haja demasiado soluções. O resultado de unicidade
ele garante, pelo contrário, que não há demasiadas soluções, que não precisamos de descobrir novas leis, novas condições, para poder escolher quais das soluções que nós obtemos são as boas soluções, as soluções físicas, por exemplo. Intuitivamente, o que estamos a dizer aqui é que, de forma complementar à existência, onde podíamos ter demasiado condições e poucos graus de liberdade para termos a existência de uma solução, a unicidade da solução, ela garante que não há demasiado graus de liberdade ao nosso problema. Há suficientemente condições para podermos ter uma única solução. Aqui é complementar. É um resultado complementar da existência. Não há demasiadas soluções. Não precisamos de refinar, não sei se essa palavra diz isso, de refinar o nosso modelo para poder não precisar fazer uma escolha, para não ter que fazer uma escolha. Não ter que fazer uma escolha, entre aspas, arbitrária de uma solução. Logo, a existência e a unicidade das soluções de uma equação diferencial, ou das soluções, num caso mais geral, de um problema, são duas propriedades fundamentais à resolução, à determinação de soluções a esse problema. A existência garante-nos que existe uma solução. Nós não estamos a estudar um modelo que é vazio, que não tem soluções, que não representa a realidade. Porque quando nós modelamos a realidade, nós sabemos que existe uma solução sempre porque simplesmente nós podemos observá-la. As soluções aos problemas da física são simplesmente observadas. Os físicos não precisam, de uma certa maneira, de se preocupar muito com a existência, porque eles sabem que as soluções existem. Agora, o problema é na modelização que eles vão ter da realidade, nas equações que vão modelizar a realidade, eles precisam que essas equações respeitem as observações, a existência de uma solução, e logo eles precisam ter um resultado matemático que garante essa existência. A unicidade, como eu disse, é uma propriedade complementar. Nós queremos que existem soluções, mas nós não queremos demasiadas soluções. Nós não queremos, por exemplo, um modelo que nos vai dar muitas soluções e das quais, por exemplo, não podemos determinar qual é a solução física, qual é a solução que é verdadeiramente observada nas experiências. Logo, a unicidade é um resultado complementar que diz que não há demasiadas soluções. Há uma. Estes resultados de existência e unicidade eles são mesmo importantes. Por muito formais e abstratos que possam parecer, são mesmo resultados matemáticos abstratos, que são do uso constante na engenharia e na física. Então vamos ver um exemplo de aplicação da existência e da unicidade. Simplesmente, na equação muito elementar que acabamos de estudar acima, y', a derivada de y é igual a f, ou seja, y é uma primitiva de f. O que é que nós precisamos aqui para ter a existência? Aqui estou a fazer ao contrário. O que nós precisamos aqui para ter a existência de uma primitiva de f é que f seja regular. F seja regular. Nós precisamos que a função f não seja demasiado patológica, com singularidades, com pontos onde
a função não é contínua. Aliás, no caso da existência de uma primitiva, a condição que vocês estudaram em análise 1 é que f tem que ser contínuo. F é contínuo. No caso desta equação, muito simples. No caso de equações um bocadinho mais complicadas, como nós vamos estudar, ou como vocês viram no enunciado do teorema de existência e unicidade, o que nós queremos é que a própria equação que define a própria equação diferencial, a própria função ou funcional que define essa equação diferencial, ela seja suficientemente regular. E aqui, o caso geral, eu vou simplesmente escrevê-lo abstratamente. O caso geral é, nós temos uma função que envolve a derivada de y, que envolve y, e que envolve a variável. Esta equação está aqui, uma função de 3 variáveis, onde na primeira variável pomos a derivada, na segunda a função incógnita e na terceira a variável de derivação. Para ter a existência, nós precisamos que f seja, entre aspas, regular. Consoante o tipo de teorema, eles pedem, em geral, f de classe C1, ou seja, f é uma função de R3, f de classe C1, é suficiente para garantir que existe uma solução. De classe C1, eu lembro, quer dizer que a função é contínua, é derivada, e as derivadas são contínuas. Isto, a existência, como acabamos de ver, tem a ver com propriedades de regularidade, continuidade, diferenciabilidade da equação. Quanto à unicidade, o que é que determina a unicidade da equação acima, dessa equação muito simples? Nós precisamos de uma condição que determina de forma única a solução. Pus aspas aqui, única, mas não porque é, entre aspas, é porque é bem importante, a solução. E no caso desta equação, e nós vamos ver mais tarde uma generalização desta equação, basta fixar o valor da função y num ponto. y(x0) é igual a y0. Esta condição inicial é suficiente para garantir a unicidade da solução. E é por isso que os teoremas de existência e unicidade, eles são relativos a problemas, chamados problemas de valor inicial, onde é fixado um valor inicial para a função. Que no caso da equação que nós estamos a estudar, a determinação de uma primitiva de f, escreve-se assim, e com a condição inicial, y de x0 é igual a y0. Logo, temos existência, temos unicidade da solução, mas neste caso particular, nós sabemos, ou seja, neste exemplo, nós sabemos qual é a solução do PVI. Essa solução foi estudada em análise. Vai ser simplesmente a função y de x é igual a y de 0 mais o integral de x0 a x de f de t dt. Notam que eu introduzo aqui no integral uma variável de integração t que é diferente da variável que aparece aqui nos extremos de integração. Notam também que vocês são totalmente capazes de adivinhar esta solução, de compreender esta solução. Vocês sabem, foi visto em análise 1, que a função que está aqui
é uma primitiva de f. Há várias maneiras de o ver, simplesmente utilizando a regra de Barrow. Se nós tivermos uma primitiva de f, este integral calcula-se como, se eu vou chamar, por exemplo, grande f, uma primitiva de f, este integral vai calcular-se como a variação do grande f de x, aliás, aqui, para respeitar as minhas notações, o grande f de t, entre x igual a x0, ou t igual a x0, desculpa, e t igual a x. Ou seja, isto é simplesmente f de x, grande f de x, menos grande f de x0. E, obviamente, quando eu vou derivar grande f de x menos grande f de x0, isto vai me dar f' de x, que é igual a f. É uma primitiva de f. Também notam que esta primitiva de f, que eu escrevi como integral, quando eu faço x igual a x0, ou seja, quando eu faço f, grande f de x0, isto vale 0. Ou seja, esta expressão vale 0. Ou seja, quando eu faço x igual a x0, y de x0 é igual a y0. Satisfaz a condição inicial. Há outra maneira de interpretar esta solução. E por aqui eu vou voltar a escrever essa expressão. Se vocês repararem, y0 aqui, ups, o que é que estás-me a fazer? Bom, vou escrever assim, y0 aqui, é uma solução que eu poderia escrever, y de x, yh de x é igual a y0, qualquer seja x. Logo, esta constante, y0, o que é que ela representa? Representa uma solução da equação y' igual a 0. É uma constante. Reparem também, como eu disse aqui acima, que esta parcela da solução y é a solução da equação y' igual a f. De facto, eu disse aqui, é uma primitiva. É uma primitiva de f. Logo, o que nós temos aqui é o que é chamado uma solução particular da equação. Que eu vou escrever y índice p de x0 a x, f de t dt. Esta maneira de escrever as soluções, que também se vai reduzir a um método de resolução destas equações, ou seja, a solução geral yg da nossa equação vai escrever-se como a soma de uma solução geral da solução geral da equação homogénea associada mais uma solução particular da equação. Isto é a solução geral da equação y' igual a f. Isto é a solução geral da equação y' igual a 0. Equação homogénea associada. Isto é uma solução particular da equação y' igual a f. Esta forma de expor ou de apresentar as soluções de uma equação diferencial vai ser característica. Caracteriza as equações
diferenciais lineares. Eu sei que os alunos, em geral, têm dificuldade com esse conceito de linearidade, mas isto não é nada mais que o conceito de linearidade que foi estudada e muito bem estudado em alga, mas uma forma, se quiserem, de perceberem, uma primeira maneira de perceberem a linearidade é que vai caracterizar equações cuja solução pode ser obtida resolvendo a equação homogénea associada, ou seja, quando a função do segundo membro é zero, e encontrando, adivinhando uma solução particular da nossa equação. Quais são, então, as equações lineares? Equações diferenciais lineares. Podem ser interpretadas como as generalizações mais simples possíveis da equação y' igual a f. Com o f, que pode ser uma função de x, ou, como nós vimos acima, pode ser uma equação homogénea e o f ser zero. Logo, qual é a forma de interpretar essas equações, ou de encontrar essas equações lineares a partir destes exemplos simples que nós acabamos de ver? Ou seja, começar aqui, vou escrever esta equação, y' de zero, depois que é uma equação homogénea, depois tem aqui y' de f, e esta equação que está aqui é chamada a equação homogénea associada isto escreve muito mal, mas pronto, associada à equação y' igual a f. Uma forma simples de generalizar essa primeira equação homogénea é simplesmente de fazer aparecer a incógnita. Voltamos a ter aqui zero e vamos multiplicar aqui em frente uma incógnita, da incógnita y, uma certa função a de x. Ou seja, a é uma certa função e r para r. Reparem que, em termos da dependência em y, imaginando que o y' e o y sejam variáveis independentes, o que eu estou a escrever é uma coisa da forma y1 mais a y2. Isto é uma expressão que é linear em y1 e linear em y2. Pensam, por exemplo, na equação de uma reta. Ax mais by igual a zero. Isto é onde o a e o b são constantes. Logo, reparem que aqui o conjunto das constantes, o conjunto dos escalares, como vocês viram e estudaram muito bem em alga, não são constantes, são funções de r para r. A generalização óbvia desta equação homogénea vai ser uma equação da forma y' mais a de x y igual a uma certa função f de x. Isto são para as equações lineares da primeira ordem. E, mais uma vez, a equação de cima é a equação homogénea associada à equação de baixo. Mas também temos generalizações para equações de ordem 2. E, muito naturalmente, equações de ordem 2, que são lineares, elas vão escrever-se da forma y2 mais p de x, y', mais um certo q de x, y. O que fazem aparecer, numa dependência que é linear, y2, y' e y. E esta equação homogénea é uma equação homogénea associada
à equação y de segunda mais p de x, y de mais q de x, y igual a f de x. Estas equações serão objetos do estudo do segundo vídeo. Mas vocês vão ver que, por causa da propriedade da linearidade, a maneira de resolver vai ser muito semelhante às equações de ordem 1. Aqui temos a ordem 1 e aqui temos a ordem 2. Estas são as equações lineares. Logo, eu aqui apresentei-vos a expressão geral das equações que nós chamamos de equações lineares. Então, o que é que são as equações que não são lineares? Equações não lineares. São simplesmente equações que vão fazer aparecer na sua expressão termos da forma, por exemplo, exponencial de y, cosseno de y, y ao quadrado, ou seja, funções da incógnita y que não são retas, que não são o gráfico de uma reta, mas também termos não lineares são termos que podem fazer aparecer produtos entre y e y', ou composições da forma y vezes exponencial de y', isto são coisas que não são lineares, ou termos da forma y' ao cubo, etc. Ou seja, todos os tipos de expressão que não envolve o produto de uma função de x com y, ou a derivada de y, ou a segunda derivada de y. Isto são as equações que fazem aparecer esse tipo de termos, são equações que não são lineares. Vamos agora resolver, ou aprender a resolver equações lineares de ordem 1. Okay. Logo. Lineares. Ordem 1. Por um método que chama-se o método fator. Fator integrante. Uma primeira observação, antes de começar a fazer a resolução, é que se nós temos um teorema geral, ou bastante geral, para garantir a existência e a unicidade das soluções das equações diferenciais, não existe, infelizmente, um método geral para resolver, para determinar as soluções de uma equação diferencial arbitrária. A resolução de equações diferenciais, resolver equações diferenciais, é aquilo que eu descreveria, de maneira mais simples, como uma arte. Logo, há duas grandes ideias que fundamentam essa arte da resolução das equações diferenciais e que, aliás, são essencialmente essas duas ideias que eu vou agora apresentar que guiam quase todos os cursos sobre equações diferenciais. São, a primeira é simplesmente tentar adivinhar a solução. Logo, isto parece uma piada, mas não é. É assim que ao início, quando começamos a estudar equações diferenciais, que começamos a resolvê-las, simplesmente adivinhando a solução.
procedendo por tentativa e erro. Testando candidatos a soluções. O segundo método, não é um método, a segunda ideia, abordagem possível para resolver equações diferenciais, parte da necessidade, eventualmente, de simplificar a equação ao máximo. E por que é que nós queremos simplificar ou modificar a equação da melhor maneira possível? Simplesmente por reduzir uma equação que poderá ter um aspecto muito complicado a uma equação que nós já sabemos resolver. Logo, as simplificações podem partir, por exemplo, em física, do estudo das simetrias do problema que nós estamos, do fenómeno físico que nós estamos a estudar, usar as simetrias do fenómeno físico que nós estamos a estudar, ou também usando as simetrias, eventualmente fazer mudanças de variáveis, substituições. Mudanças de variável ou de incógnita, mudanças de variáveis ou da incógnita. Da variável de integração, aqui, a mudança da variável de integração ou mudança da incógnita que nós estamos da equação que nós estamos a estudar. Ou às vezes também mudanças simultâneas da variável de integração e da incógnita. Logo, volto a repetir, são essencialmente essas duas ideias que vão guiar, que guiam os cursos de equações diferenciais para a engenharia. E o que nós fazemos é, essencialmente, o que eu estou a tentar reproduzir aqui de maneira mais sintética, é começamos a estudar as equações mais simples e depois vamos complicando. Temos as equações de ordem 1, estudamos as equações lineares, depois vamos estudar as equações não lineares, depois passamos às equações lineares de ordem 2, equações lineares, equações não lineares, assim por diante. O método que nós vamos ver aqui, para resolver a equação homogénea, a equação homogénea y' mais a de x y igual a 0, como eu disse acima, o método fator integrante, ele baseia-se na observação seguinte, é que essa equação ela é muito parecida com a derivada de um certo produto. E a ideia aqui é de comparar esta equação com a expressão obtida quando nós derivamos o seguinte produto da função y com a exponencial de uma certa função a de x. Logo, eu não vou detalhar a regra de derivação, mas isto vai dar que isto é igual à exponencial da a de x, que pode ser posta em fator, vezes y' mais a derivada do grande A de x, vezes y. E aqui nós reconhecemos, por simples comparação, que existe uma certa semelhança entre este termo e este termo. Eu não sei porque aqui isto agora está-me a fazer setas. Eu não quero setas. Ok? Obrigado. Logo, comparando estas duas expressões, o que é que eu observo? Eu observo que para ter o A'
para o A' corresponder ao grande A' corresponder ao A pequeno, basta escolher o grande A', tal que a sua derivada é igual a A. E reparam que resolver este problema equipara-se a resolver uma equação do tipo y' é igual a f. Uma vez que nós determinamos o grande A, que é uma primitiva do pequeno a, nós podemos pegar na nossa equação inicial, nesta equação, e multiplicar por este fator integrante, e agora eu vou escrever a expressão do grande A como uma primitiva do pequeno a, ou seja, vou multiplicar de ambos os lados y' mais AY igual a exponencial de A vezes 0, ou seja, é igual a 0, da minha equação. Isto vai me dar que, usando a regra de derivação de cima, isto vai ser equivalente à derivada de y vezes exponencial de uma primitiva do A pequeno, que é igual a 0. E isto equipara-se, reparem que esta equação aqui é uma equação do tipo y' igual a 0, que nós sabemos resolver muito facilmente, porque isso quer dizer que y exponencial de uma primitiva de A é igual a uma certa constante. Se a sua derivada é nula, isso quer dizer que a função é igual a uma constante. E está resolvida. Eu vou só fazer aqui uma pequena observação. Que eu fiz durante as aulas práticas, mas que eu julgo mesmo muito importante existir sobre essa observação, é que esta regra de derivação, y vezes a exponencial da grande A, linha, vai ser igual a exponencial da grande A vezes y' mais grande A' y. Isto parece uma propriedade que é puramente matemática, nada tem a ver com física ou engenharia. Até o momento onde vocês apercebam-se, e talvez vão se aperceber mais tarde isso, que funções deste tipo são componentes de campos físicos. Ou seja, isto pode ser interpretado como uma componente de um campo por exemplo, eletromagnético. Simplesmente porque o campo eletromagnético, vou dar aqui a expressão, uma expressão geral, ele vai escrever-se da forma uma função y de x, se estamos num problema de dimensão 1, de x e de t, vezes exponencial de i vezes kx menos ω_t. Isto aliás, não é só um campo magnético, mas é simplesmente uma onda eletromagnética. O campo eletromagnético a oscilar. E o que nós temos aqui, esta função y, ela é interpretada fisicamente como a amplitude desse campo. E estas coisas aqui também são interpretadas. O k é o vetor de onda, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda, e o ω é a pulsação da onda, que é inversamente proporcional ao período temporal da onda. Logo, esta função y vezes exponencial de A, ela tem
uma interpretação física. E esta regra de derivação, vocês vão reencontrá-la constantemente ao longo do semestre. Para as equações de ordem 2, para as equações das derivadas parciais, porque simplesmente as equações, aliás, as derivadas parciais que nós vamos estudar são as chamadas equações de ondas. Há razões físicas e razões matemáticas bastante profundas, mas que não são assim tão difíceis de evidenciar, eu só não vou ter tempo de fazê-lo aqui, que justificam da interpretação deste tipo de soluções. Há ferramentas matemáticas que não são de análise, aliás, são algébricas, que permitem interpretar esta regra de derivação fisicamente. Num aspecto mais prático, eu aconselho vocês a decorarem, a perceberem, a saber demonstrar de um lado para o outro, ou do outro para o lado inicial. Esta regra de derivação, ela é fundamental. E como podem ver, esta regra acabou de nos dar a solução de uma equação linear da primeira ordem homogénea. No caso de uma equação linear da primeira ordem não homogénea, y' linha mais a x y igual a um certo f de x, o método de resolução vai ser rigorosamente idêntico. Vamos multiplicar pelo fator integrante exponencial da primitiva de a y' mais a de x y, que vai ser igual a f de x vezes exponencial de uma primitiva de a, que vai reduzir-se então à equação e de primitiva de a, e aqui vamos por y, linha é igual a f de x é de primitiva de a, e aqui a gente percebe que estamos num problema do tipo y' é igual a f. Logo, aqui o que nós precisamos de fazer para resolver esta equação diferencial vai ser determinar uma primitiva, ou seja, a solução desta equação diferencial vai ser determinar uma primitiva grande F de F vezes exponencial de A e vou dar um nome a essa primitiva para poder depois fazer o passo seguinte, que vai ser y exponencial de primitiva de A, que vai ser igual então, a essa tal primitiva grande F mais uma constante de integração. C é constante de integração ou primitivação. E logo a solução desta equação vai escrever-se y, que é igual a C vezes exponencial C vezes exponencial de menos a primitiva de A mais F vezes exponencial de menos primitiva de A. E nós reconhecemos aqui a solução da equação homogénea, a solução geral da equação homogénea. Esta equação da forma y' mais a y igual a 0. E aqui nós reconhecemos uma solução particular da equação não homogénea. Não
Vamos. Y' mais A de Y igual a F. O que não é nenhuma surpresa, o facto da solução geral decompor-se na soma da equação homogénea associada mais uma solução particular, simplesmente porque nós vimos que esta equação é uma equação linear. Alguma vez que a gente agora resolvemos as equações lineares, vamos passar às equações da primeira ordem, equações diferenciais da primeira ordem, não lineares. De uma certa maneira, é aqui que as coisas se complicam, pois não há, como vimos, um método geral para resolver equações não lineares. Nós temos um método para resolver equações lineares, mas não temos um método geral para resolver equações não lineares. No entanto, há certo tipo, famílias de equações que nós sabemos resolver. Há certos tipos, famílias de equações que sabemos resolver. Logo, neste curso, não é um curso, neste vídeo, que é o mínimo teórico necessário sobre equações diferenciais, eu não vou falar de substituições. Não vou falar das substituições, mas as substituições são uma ferramenta justamente para reduzir o estudo de uma equação não linear, que não sabemos resolver, a uma equação eventualmente linear ou não linear que nós sabemos resolver. Logo isto, vocês têm que ver exemplos nas práticas e nas teóricos práticas. A substituição é essencialmente uma ferramenta que nos permite passar de uma equação que não sabemos resolver a uma equação que sabemos resolver. Isto eu não vou tratar aqui. O primeiro tipo de equação não linear que nós vamos estudar são as equações que são ditas de variáveis separáveis. Variáveis separáveis. São equações que têm uma forma muito específica, que eu vou escrever agora. Escreve-se desta maneira: f de y vezes y' igual a um certo g de x. São equações onde nós temos y' vezes, e aqui é importante, vezes uma função que só depende de y, igual, do outro lado, a um g de x, que é uma função que só depende da variável x. É neste sentido que nós temos o que eles chamam as variáveis separáveis. Ou seja, temos uma separação na igualdade entre uma função de y vezes a derivada de y igual a uma função de x. Essas equações, elas são resolvidas um pouco formalmente, observando que o y' é dy sobre dx, e considerando que nós podemos multiplicar de ambos os lados desta equação por dx, simplificando o dx que está no y', para termos uma equação da forma f de y vezes dy
igual a g de x vezes dx. Isto é uma expressão na forma de... O termo é forma diferencial. Isto é uma forma diferencial. Logo, vamos ver mais tarde, daqui a pouco, equações definidas a partir de formas diferenciais. Formas diferenciais são coisas da forma p de xy dx mais q de xy dy. Aqui é um dy. Vamos dar um sentido a estas expressões. Aliás, isto foi visto normalmente em análise matemática 2. Mas neste caso preciso, quando nós temos uma equação desta forma, o que podemos fazer é simplesmente primitivá-la. Ou seja, podemos calcular a primitiva de f em ordem à variável y e vai ser igual à primitiva de q em ordem à variável de x. Logo, pode parecer um bocadinho estranho esta passagem. Ou seja, essencialmente, estas duas coisas aqui, esta equação ser equivalente àquela, mas é simplesmente uma questão de perceber que uma primitiva de f em ordem y, quando eu vou derivá-la, vai-me dar exatamente f de y de y. Vai-me dar f de y', entre aspas. E a derivada de uma primitiva de g vai ser simplesmente g. Logo, esta igualdade, ela percebe-se olhando neste sentido e derivando. Para ir no outro sentido, ou seja, neste sentido, nós primitivamos. E daí ter a equivalência entre as duas coisas. E pronto. Esta simples operação, a primitivação, ela resolve, de facto, a equação diferencial. Porque o que nós vamos ter aqui é uma primitiva de uma função de y, que eu vou notar grande f de y, ou seja, uma função tal que grande f' de y é igual ao f pequeno de y, que vai ser igual a uma certa função grande g de x, mais uma constante, onde grande g de x é uma primitiva de g pequeno, ou seja, tal que g' de x, grande g' de x, é igual a g de x. E isto é a solução da equação. A solução da equação é aqui ou seja, a solução da equação diferencial é uma equação, isto é, uma equação que liga a incógnita y e a variável x. Porque aqui isto é considerado uma solução, simplesmente porque nós fizemos desaparecer a dependência na derivada da função y. Temos uma nova equação onde já não aparece a derivada da função y. Só aparece y e x. Este tipo de objetos foi estudado, este tipo de equação foi estudado em análise 2, e nós dizemos que esta equação vai definir y implicitamente em função de x. Ou seja, y é definido implicitamente em função de x. Este tipo de solução chama-se integral geral. A solução é dada na forma de integral geral. Ponho aqui aspas, porque isto não é um termo canónico, mas vai ser um termo que vai ser usado aqui. Pode haver situações, pequena nota, e aliás vocês viram nos exercícios, pode haver situações onde no enunciado vão pedir a solução y explicitamente em função de x. Podem pedir
y explicitamente em função de x. O que é que se passa nesses casos é simplesmente que é possível resolver aquela equação em ordem a y. Ou seja, aqui significa que é possível resolver a equação grande f de y é igual a grande g de x mais uma constante c em ordem a y. Uma questão, uma outra observação. A observação desta vez. Como determinar C? Como, no caso das equações lineares, determinamos C a partir de condições iniciais. De uma condição inicial. Condição inicial. Por exemplo, y de x0 é igual a y de 0. Isto vai nos dar que C é igual a f de y de 0 menos g de x0. É uma consequência da equação, simplesmente fazendo y igual a y de 0 e x igual a x0. Logo, acabamos de ver as equações de variáveis separáveis. Uma pequena generalização, não é uma pequena generalização, uma grande generalização, aliás, dessas equações, são as equações chamadas exatas e não exatas. Logo, no ponto anterior, nós tínhamos uma equação da forma f de y dy, que podia escrever-se nesta forma, y de y era igual a g de x dx. Isto eu também posso escrevê-lo da forma g de x dx menos f de y dy igual a 0. E aqui eu percebo que eu tenho aqui um certo bloco em frente às diferenciais dx e dy, que eu posso generalizar escrevendo, por exemplo, da forma p, uma certa função p de xy dy dx mais q de xy dy igual a 0. Uma generalização desta equação será escrita desta maneira. Desta vez, o g não é só uma função de x, também pode ser uma função de y, e o menos f de y não é só uma função de y, pode ser uma função de x e de y. Logo, a priori, esta equação já não é uma equação de variáveis separáveis. Também notam que se eu, desta vez, dividir por dx, vou ter uma expressão desta forma, p de xy mais q de xy dy sobre dx, eu faço aparecer uma equação da primeira ordem, p mais q vezes y' igual a 0. O p são funções p de xy e o q é função de p de xy também. Logo, estas equações são uma notação diferencial, chama-se, para representar equações desta forma. Bom, eu não quero que este vídeo dure 3 horas e isso tem a implicação que eu vou ter que fazer escolhas naquilo que eu digo, por muito que me possa custar, e eu não vou poder falar muito detalhadamente da interpretação física deste tipo de equações.
notavelmente da ligação que foi feita, essencialmente, em análise 2, com os campos de vetores conservativos, ou seja, as forças que derivam de um potencial. Aqui eu vou só fazer uma simples observação, que é o seguinte. Logo isto é observação. E é a partir desta observação que nós vamos deduzir o método da resolução. Nós vamos considerar uma função V, que é uma função de R2 para R, função de V de x e y, para as variáveis x e y. E vamos simplesmente relembrar que essa função V de x e y dizer que, aqui tenho que ter cuidado na forma como digo as coisas. Logo, vamos aqui dizer isto no outro sentido. Vou tentar ser um bocadinho mais intuitivo, mas para ser mais intuitivo, o compromisso é que nós vamos ser um bocadinho menos corretos formalmente, mas não faz mal. O que eu vou dizer é o seguinte, é que dizer que o gradiente desta função V é nulo. Eu lembro que o gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais do V em função às variáveis x e y. É equivalente a dizer que a função V de x e y é constante. Logo, há aqui vários abusos e vários que estou a cometer ao dizer esta equivalência, mas o que eu quero é que vocês percebam a filosofia intuitivamente, o que é que está escrito aqui. E o que está escrito aqui, com uma linguagem um bocadinho formal, falando de gradientes, é simplesmente que uma função é constante. Função constante. Se e só se a sua derivada é nula. Logo no contexto da análise 2, há uma formulação um bocadinho mais correta disto, falando de... já me estão a faltar as palavras, falando de curvas de nível da função V. O termo aqui correto não seria falar de função constante, mas de curva de nível da função V. Mas eu não quero complicar demasiado. A ideia aqui que vocês têm que reter desta observação é que para uma função ser constante, a sua derivada tem que ser nula. Finalmente, dizer que a derivada é nula é dizer que o gradiente desta função V é nulo, é equivalente a dizer que qualquer seja o deslocamento infinitesimal dr, o produto interno com esse deslocamento vai ser igual a zero. Entende-se aqui que dr é simplesmente um vetor as componentes são dx, dy, y, são um deslocamento infinitesimal. Quando nós já escrevemos a definição do produto interno com este gradiente e este vetor de deslocamento infinitesimal, o que nós temos é simplesmente dv sobre dx. dx mais dv sobre dy. dy, que é igual a zero. Logo, temos aqui uma equação que é muito parecida com a equação vista acima, assumindo, por exemplo, que o dv sobre dx é uma certa função p de x, y, que vai ser uma função p de x, y, e o dv sobre dy vai ser também uma função q de x, y.
Logo, a ideia, e é isso que eu quero que vocês possam reter deste método, é simplesmente a ideia intuitiva para resolver equações da forma P de xy dx mais Q de xy dy é simplesmente encontrar um V tal que dv sobre dx é igual a P e dv sobre dy é igual a Q. Bom, e em análise 2 foi determinado uma condição necessária e suficiente para que isso aconteça, que é a condição de exatidão. Ou seja, existe um V. Vou chamar este sistema de equações das derivadas parciais estrela. Existe um V que satisfaz estrela se e só se as derivadas parciais cruzadas dp sobre dy e dq sobre dx são iguais. E esta é a chamada condição de exatidão da equação. Nota, é fácil de ver que a condição é necessária, ou seja, se existe uma função v, então a equação é exata, simplesmente porque quando nós interpretamos dp sobre dy, isto vai ser d sobre dy de dv sobre dx, ou seja, d2v sobre dy dx, dq sobre dx vai ser a derivada parcial em ordem x de dv sobre dy, ou seja, d2v sobre dx dy. E nós sabemos, em análise 2, se a função v for suficientemente regular, e vai ser sempre o caso no âmbito desta disciplina, nós sabemos que essas duas coisas, as derivadas de segunda ordem cruzadas da segunda ordem, são iguais. É o teorema de Schwarz. A recíproca é um bocadinho mais envolvida e um bocadinho mais sútil. O que eu vou dizer sobre isso é simplesmente que no âmbito da disciplina vamos assumir que é possível. Ou seja, nas condições dos exercícios que vamos estudar, vamos ter esta caracterização. E pronto. Como é que vamos resolver estas equações? Ou seja, se nós temos p de xy dx mais q de xy dy, que é exata, então tal que dp sobre dy é igual a dq sobre dx, nós sabemos que existe um V, tal que o sistema estrela, ou seja, dp sobre... Desculpa, não é dp, é dv sobre dx é igual a p e dv sobre dy é igual a q. Tal sistema estrela. E vamos determinar V, determinando V, resolvendo o sistema estrelas. E há várias maneiras essencialmente duas maneiras de resolver isto. Podemos pegar na primeira equação,
e primitivar em ordem dx. Isto vai nos dar que o v vai ser igual a uma primitiva do p de xy em ordem dx, mais uma constante, mas como estamos a primitivar em ordem dx, esta constante vai depender de y, e depois nós derivamos em ordem y. Isto vai nos dar uma expressão que vai ser igual logo à derivada da primitiva, que eu pus aqui em pontinhos, mais a derivada do φ'. Se o sistema for de facto exato, se não fizermos erro de cálculo, isto vai nos dar uma equação da primeira ordem em filinha, que vai nos permitir determinar a expressão do filinha. E ao final, com a expressão do filinha, vamos ter a expressão do v, e a solução vai descrever-se na forma v de xy é igual a uma certa constante. Logo, isto precisamos de fazer aqui, para ter a solução, é determinar o v. Por este método que eu mostrei aqui e que nós praticamos nos exercícios e foi também apresentado nas aulas teóricas. O que é que eu quero dizer mais? Sim, eu quero dizer que, novamente, estamos numa situação onde a solução é apresentada na forma de uma equação que envolve a incógnita e y. Logo, novamente, o y, nesta equação, é determinado implicitamente em função de x. E poderá, novamente, haver situações onde nós podemos explicitar y em função de x, simplesmente resolvendo esta equação em ordem a y. Logo, o caso seguinte é simplesmente o caso onde a equação não é exata, ou seja, caso não exato. E procedo exatamente da mesma maneira, utilizando um método que nós já vimos no caso das equações lineares, que é o método do fator integrante. Logo, neste caso, o nosso fator integrante, o objetivo vai ser determiná-lo. Logo, nós imaginamos uma equação P dx mais Q dy é igual a 0. Imaginamos que ela não é exata, ou seja, P dy é diferente de dq dx. A ideia é multiplicar a equação pelo fator integrante, ou seja, vamos ter μ xy, escrever tudo, P de xy dx mais μ de xy, Q de xy dy igual a μ xy vezes 0, ou seja, 0, e nós queremos um fator integrante tal que esta seja exata. Nós queremos aqui determinar o μ tal que esta equação é exata. O que se traduz simplesmente pela relação que d sobre dy do novo p, entre aspas, que é μ vezes p, é igual a d sobre dx do fator integrante vezes q. Percebem que, a partir do momento onde nós determinamos o fator integrante, ou seja, onde nós passamos a uma equação que é exata, a resolução procede exatamente com os mesmos passos que nós fizemos, que nós acabamos de fazer. A dificuldade aqui é determinar, no caso geral, a expressão do μ, ou seja, é resolver esta equação no caso geral. μ no caso geral. Logo, no âmbito da disciplina, a forma, e já vão perceber o que eu entendo por isso, pela forma do fator integrante, vai ser sempre dada no enunciado. Ou seja, vamos procurar fatores integrantes
por exemplo, da forma dependente só de x, ou dependente só de y, ou às vezes como uma função de x mais y, ou como uma função de x vezes y. Ou também há um exemplo onde, nas folhas de exercícios, onde nós temos uma função de x vezes uma função de y. Ou seja, há uma infinidade de situações possíveis e de expressões possíveis para um fator integrante. Logo, em geral, esse fator integrante, a sua expressão, ela será dado pelo enunciado. No caso, penso eu, excepcional, onde o fator integrante não é dado, vocês têm que desenrascar-se, essencialmente, começando por testando candidatos de fatores integrantes. Mas penso que, na maioria dos casos, o fator integrante será dado. E nos casos onde não é dado, serão fatores integrantes que dependem ou da variável x ou da variável y. Chegamos finalmente quase à conclusão deste vídeo, que são um caso particular que é estudado essencialmente em análise matemática 4B, mas que eu aconselho os estudantes de análise 3D também a darem uma vista de olhos, porque isso vai ser também estudado, abordado nas teóricas, e não sei como é que vai ser avaliado este semestre, mas vale a pena, pelo menos, saber que isso existe, que é o caso das equações autónomas. Equações autónomas. Então, as equações autónomas são equações da forma y' é igual a uma certa função de y. Podemos reparar imediatamente que isto são, na verdade, um caso particular de equações de variáveis separáveis. Simplesmente porque eu posso escrever aquela equação na forma dy sobre f de y é igual a dx. Eu posso sempre separar as variáveis e resolver a equação primitivando e obtendo um integral geral. Que é isso que nós temos feito até agora, neste vídeo, que é, temos uma equação e desenvolvemos um método de cálculo, ou uma maneira de expressar, explicitamente ou implicitamente, uma solução da equação diferencial. Essa forma de resolver equações diferenciais é chamado quantitativa. É um método chamado métodos quantitativos. Quantitativos, simplesmente no sentido em que nós calculamos a expressão da solução. As equações autónomas, por causa da forma que elas têm, elas permitem uma resolução qualitativa. E qualitativa aqui é no sentido sem cálculos, ou quase sem cálculos. Sem cálculos e sobretudo, sem determinar a expressão da solução. Porquê que é interessante termos um método qualitativo de resolução de equações diferenciais? É porque
é uma ferramenta extremamente potente. É que os métodos quantitativos, eles são bons porque, como nós temos a expressão da solução, nós podemos pô-la num computador e o computador, por exemplo, e fazer os gráficos, e estudar todas as propriedades que nós queremos sobre a função, por muito complicada que a sua expressão seja. Os métodos qualitativos, que não usam cálculos, eles permitem chegar ao mesmo resultado sem cálculos. Ou seja, não vai ser o gráfico exato, mas também o gráfico dado por um computador também não é exato, é sempre um esboço, é sempre uma versão aproximada do gráfico da função, mas a força deste tipo de resultados é que permite chegar muito rapidamente ao esboço das soluções sem cálculos. E o cérebro humano, nesse aspecto dos estudos quantitativos, cérebro, ele é muito superior aos computadores. Isto é qualquer coisa que é notável numa era onde os nossos novos deuses são a nossa capacidade computacional, os nossos computadores, as nossas futuras eventuais inteligências artificiais. Uma verdadeira inteligência artificial só existirá quando ela será capaz de fazer estudos qualitativos, avaliações qualitativas de um problema. Nós nisso, os nossos cérebros de macacos, de primatas, eles são muito mais rápidos do que os computadores. Bom, eu não vou fazer um discurso de 3 horas sobre isto, só queria dizer que esta forma de pensar, esta forma qualitativa de abordar um problema, uma equação diferencial ou qualquer outro tipo de fenómeno de modelização de um fenómeno físico, a abordagem qualitativa é talvez muito mais importante para a engenharia e para a física do que os métodos quantitativos. Porquê? Porque nós justamente não precisamos de resolver as equações diferenciais para poder estimar o comportamento das soluções, esboçar, mesmo que aproximadamente, os gráficos dessas soluções. Logo, é muito simples aqui, vou já passar à resolução. Eu não vou, como eu digo, eu não vou fazer uma aula teórica sobre isto, eu vou simplesmente mostrar os diferentes passos, explicar intuitivamente como é que se resolvem estas equações autónomas. E essas equações autónomas passam pelo estudo das soluções de equilíbrio. E soluções de equilíbrio são simplesmente soluções constantes. Soluções constantes. Ou seja, funções y de x igual a uma certa constante pertencente a R, qualquer seja x. Logo, vocês vão ver já qual é o interesse dessas soluções constantes, é que simplesmente que quando eu faço a derivada de uma solução constante, isso vai me dar 0, qualquer seja x. E quando eu substituo na equação, isso vai me dar y', que é igual a 0, que é igual a f de y, que é igual a c. Vai me dar uma equação que determina as raízes de f. Logo, as soluções de equilíbrio são simplesmente as raízes de f. Soluções de equilíbrio são as raízes determinadas pelas raízes de f. Essas soluções de equilíbrio vão ser determinantes para estudar a estabilidade. Das soluções
quer dizer, não é bem estabilidade das soluções de equilíbrio. Ou seja, estas soluções de equilíbrio, o que nós vamos desenvolver enquanto métodos é um estudo da sua estabilidade. No caso das equações autónomas. Estabilidade das soluções de equilíbrio. E por isso eu vou dar aqui um exemplo muito simples que vai, aliás, abordar todos os conceitos essenciais para resolver este tipo de equações, que é simplesmente pegar num exemplo de uma função f de y, pegar aqui um eixo, pode fazer o gráfico da função f de y, aqui vou pôr z, vou olhar o gráfico z da função f de y, vamos fazer uma cena deste tipo, a função vai fazer assim, depois vai fazer assim. Isto é, aliás, um exemplo que foi estudado na teórica. Vamos ter aqui, pelo menos na teórica de análise 4, C1, uma raiz de C2, aqui uma raiz de C3. E simplesmente saber a disposição das raízes da função f e também aqui não só a monotonia, mas sobretudo o sinal, como é que varia o sinal da função f. Então aqui a função f vai ser positiva, aqui entre C1 e C2 vai ser negativa, entre C2 e C3 vai ser positiva e entre C3 e mais infinito vai ser também positiva. A simples informação das raízes do f e do sinal do f vai nos permitir imediatamente e muito facilmente fazer o gráfico das soluções da equação. Logo aqui, vamos voltar ao gráfico da função. Então, aqui temos y. Aqui vamos pôr o tempo, que é x. Eu vou representar as soluções de equilíbrio, ou seja, aqui tenho um C1, y igual a C1, que é uma solução constante, tal solução de equilíbrio. Vou ter outra aqui, um bocadinho acima dos valores positivos, que vai ser C2, que é outra solução de equilíbrio, ou seja, aqui entende-se que é uma solução y1 de x que vale C1 em todo x, aqui é uma solução y2 de x que vale C2 em todo x. Depois, um bocadinho mais acima, vamos ter outra solução correspondente ao valor C3, que permite representar a outra solução de equilíbrio y3 igual a x. Isto tudo é qualquer que seja x. São soluções constantes. E vão ver como é que, a partir destas soluções de equilíbrio e do sinal da função f, é extremamente fácil esboçar as soluções da equação. Aqui está. Aqui vamos passar a uma cor verde. Pronto. Ok, vou aqui considerar um valor inicial, que é uma condição inicial, ou seja, y de 0, que é igual a um certo valor que está aqui, que é inferior a C1. E eu quero perceber qual vai ser, como fazer, eventualmente, um esboço de uma solução da equação y' igual a f de y, sabendo que a condição inicial é inferior a C1. O que é que nós sabemos? Sabemos que para valores inferiores a C1, a função f de y ela vai ser positiva. Ou seja, para y inferior a C1, nós temos f de y que é positivo. Isso quer dizer que no ponto x igual a 0, eu vou ter y' de 0, que é igual a f de y de 0, que é positivo. Isso quer dizer que a minha solução aqui, ela vai ser crescente. E agora, tudo o que precisamos é só de aplicar o teorema de existência e unicidade.
esta função ela vai ser sempre monótona crescente. Ela vai ser sempre monótona crescente, por simples razão que quando o x vai crescer, os valores do y, do f de y, eles vão tender até C1. Eles são sempre inferiores a C1. Logo, o f de y vai manter-se positiva. A função vai ser crescente. Só que este gráfico de uma função crescente, ele não pode interceptar a solução de equilíbrio. E porquê? Porque temos aqui um problema de valor inicial. O valor y de 0, ele é fixo, inferior a C1. Logo, isto determina de maneira única a solução que passa por y de 0. Logo, é uma função crescente que não corta o C1. É uma solução que vai ser limitada por C1. Logo, aqui eu desenhei uma coisa que não só que é limitada, mas que tem uma assíntota em C1. E como é que eu sei que tem uma assíntota em C1? Porque se é limitada, então, se é monótona limitada, vai ser convergente. Vai ter um limite em mais infinito. E o que é que acontece quando a função tende para um limite em mais infinito? Ou seja, os valores vão ser cada vez mais constantes, não vão variar pouco, vão aproximar-se desse valor limite e, evidentemente, a derivada vai anular-se. Mas nós sabemos que a derivada só se anula nas raízes do f. Logo, a derivada só se pode anular em C1. Isso quer dizer que C1 é a única assíntota possível de uma função que começa em y0 inferior a C1. O mesmo raciocínio para os x negativos vai nos dar que a solução em menos infinito vai ter um limite menos infinito. Porquê? Porque se tivesse um limite finito, porque para já é monótona, crescente, e se em menos infinito tivesse um limite finito, isso queria dizer que teria uma assíntota em menos infinito. Só que nós sabemos que ela não pode ter assíntotas por causa da mesma razão, porque não há valores inferiores a C1 onde a derivada se anula. Passo seguinte, podemos procurar aqui, desta vez, uma condição inicial, y0, desta vez entre, não me quero enganar, C1 e C2. Esta condição inicial, ela é caracterizada pelo facto que, para valores de y entre C1 e C2, a função f, ela vai ser negativa. Ou seja, f negativa vai nos dar que a função y' é negativa. Ou seja, que a função vai ser decrescente. Exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz para o primeiro caso vai mostrar-me que a função vai ter uma assíntota em mais infinito, que é dada por C1. E o mesmo raciocínio para valores do x negativo vai me dizer que necessariamente esta função vai ter uma assíntota em menos infinito, que é dada por C2. Logo, reparem como este raciocínio qualitativo está-me a dar imensa informação sobre essas funções. No caso de uma condição inicial inferior a C1, eu sei que a função vai ser monótona crescente e, por além disso, eu sei que o seu limite em mais infinito vai ser C1 e que o seu limite em menos infinito vai ser menos infinito. No caso de uma condição inicial entre C1 e C2, eu sei que a função vai ser monótona crescente e que vai ter limite em mais infinito C1 e limite em menos infinito dado por C2. Exatamente o mesmo raciocínio para constantes para condições iniciais entre C2 e C3, vai-me dar que temos em menos infinito uma assíntota em C2, temos uma função que é monótona crescente e uma assíntota em mais infinito, que é C3. Exatamente o mesmo raciocínio por uma condição inicial que é estritamente superior a C3, vai-nos dar que temos uma função que é monótona crescente, com uma assíntota em menos infinito, que é C3, e em mais infinito, um limite, que é mais infinito. Logo, eu aconselho os alunos a treinarem-se a fazer este tipo de raciocínios, porque é muito simples. É simplesmente estudar a monotonia da função y, estudar, usar aquele teorema de análise 1 que nos diz que uma função monótona limitada
tem um limite e que uma função monótona que não é limitada vai ter um limite também mais infinito ou menos infinito, para simplesmente fazer os esboços quase instantaneamente destas soluções da nossa equação. E reparem, mais uma vez, insisto, nós somos muito mais rápidos a fazer estes raciocínios do que os computadores. Porque os computadores, para desenharem os gráficos destas funções, eles precisariam de calcular um grande número de pontos do gráfico da função. E nós sabemos que a função é derivável, sabemos os limites em mais infinito e menos infinito, sabemos a monotonia, sabemos tudo o que é preciso para fazer o gráfico da função. Finalmente, chegamos agora à conclusão. O que é a estabilidade das soluções de equilíbrio é simplesmente aqui, neste exemplo, que é o do C1, nós vemos que as soluções com condições iniciais à volta do C1 vão tender para C1, tem que ser suficientemente próximas do C1, tem que ser estritamente inferior a C2, elas vão ter o mesmo comportamento assintótico, ou seja, o mesmo limite em mais infinito, chamamos isto um equilíbrio estável. É a situação exatamente contrária que acontece para valores entre C1 e C3, das condições iniciais, ou seja, elas vão afastar-se da solução de equilíbrio em C2, ou se quiserem, elas vão aproximar-se da solução de equilíbrio em C2, mas nos tempos negativos, em menos infinito. Isto é uma situação que é de um equilíbrio chamado instável. E, finalmente, temos a situação que é mista, que é acima do valor C3, as soluções explodem para o infinito, e abaixo, as soluções elas tendem para uma assíntota que é C2. Esta situação é chamada a situação semistável. Equilíbrio semistável. Em conclusão, eu diria uma coisa da qual eu falei nas aulas práticas, quando abordamos exemplos destas equações. Este exemplo da situação semistável é bastante célebre, porque é aquilo que, de facto, caracteriza aquela expressão que uma borboleta bate as asas na China e nós temos um furacão nos Estados Unidos, por exemplo, e vamos tentar perceber porquê. Dar uma ideia, tentar explicar o que é o caos, afinal, com este exemplo. Aqui, voltar em vermelho. Okay. A ideia é que, com os nossos modelos computacionais, nós só conseguimos determinar as condições iniciais, y0, vamos imaginar y0 próximo de C3, nós só conseguimos determinar o C3 a uma certa aproximação. Imaginamos que o C3 seja um número irracional, o conhecimento que nós temos deste número será sempre aproximado. Logo, quando imaginamos que nós temos um fenómeno onde nós precisamos de determinar a informação da experiência, das observações, é inferior à aproximação que nós temos das condições iniciais, é inferior ao grau de aproximação que nós conhecemos do valor C3, nós somos incapazes de dizer se a condição inicial está acima do C3 ou se está abaixo do C3. E o que é que acontece? Acontece que é importante saber se estamos acima do C3, porque nesse caso vamos ter um furacão, um limite a mais infinito, ou se estamos abaixo do C3, porque nesse caso nós sabemos
vamos ter uma assíntota em C3. O tempo vai manter-se calmo. Logo, é esta situação que é criada quando o grau de aproximação que nós temos do C3 é inferior ou superior, é superior ao grau de aproximação do conhecimento que nós temos dos valores iniciais. Ou seja, se não temos um bom controle dos valores iniciais, nós podemos não ser capazes de dizer se o y0 é superior ao C3 ou se o y0 é inferior ao C3. E estas duas situações, no nosso modelo de evolução, podemos imaginar que isto aqui agora é a evolução do tempo, não nos permite fazer prever qual é o tempo que vai fazer, se vai haver um furacão ou se o tempo vai manter-se calmo. Obrigado pela vossa atenção e espero que isto serva para alguma coisa. Bons estudos!